que nesta hora em que tomaremos a palavra, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, nos dando entendimento. Muito obrigado, pastor Felipe, pelo convite, presbítero Glebs, que fez essa mediação, palavra teológica. E sou muito grato a Deus pelo convite, pela hospitalidade também, pela igreja e pelas histórias que eu tenho escutado desde a manhãzinha, quando a gente chegou, a gente pôde conversar um pouquinho. Graças a Deus e louvo a Deus por essa igreja e também pela atividade dessa igreja aqui na cidade. A ideia dessa conferência, quando foi nos passado, é a gente trabalhar tanto essa temática, tua obra em nós, ao redor do texto que foi lido, desse texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, e você já pode deixar a sua Bíblia aberta aí, meu irmão, tá? Na verdade, hoje você vai separar dois textos, então se você tiver uma Bíblia de papel, você encontra um marcador aí. Se você tiver a tua Bíblia de maneira digital, você dá um jeito aí de acessar rapidamente os dois textos, que eles vão ser bastante trabalhados. Romanos capítulo 5, dentro da temática dessa jornada que teremos aqui, mas também Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Então trabalharemos paralelamente as duas coisas, entendendo mais sobre a nossa firme convicção. Esse é o grande tema do que a gente vai falar hoje. Eu gostaria de ler Romanos 5, versículo 1 e 2, fazer algumas perguntas para vocês e começarmos a nossa reflexão de hoje, tá bom? Qual é a obra que Deus tem realizado em nós? A gente acabou de cantar isso. Quem é esse Deus que realiza essa obra e como Ele a realiza? Ou melhor, o que a esperança cristã, que a gente canta tanto, promove na sua e na minha vida, aqui e além? Qual o resultado dessa esperança? Para que a gente canta sobre ela? Para que nós pregamos sobre ela? Por que falamos com tanta efusividade e alegria dessa esperança? Então fica com essas perguntas na cabeça. Vamos ler o texto e então, após isso, a gente vai orar e começar a exposição do texto. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ó Pai eterno, Deus dos céus e da terra, Criador de tudo que há, soberano, Deus, a gente se aproxima do Teu texto e faça com que nós possamos não só compreender e entender esse texto nos seus termos, mas também que esse texto desça ao nosso coração e que promova em nós obediência diante da Tua palavra, que promova em nós esperança. Ó Pai, nesses dias que estaremos aqui debruçados sobre esse trecho tão importante, que não sejam as nossas ideias expostas, que não seja a nossa grande persuasão, ou tão pouco a nossa inteligência sendo demonstrada, mas que a Tua palavra atinja o nosso coração, fira o nosso coração, consola e confronta. Cuida de nós, Pai, para que diante do Teu texto possamos ser alimentados pela Tua palavra e a Tua palavra apenas. Possamos nos apoiar em Cristo, e em Cristo apenas, na salvação e justificação pela fé, e pela fé apenas, debaixo da Tua graça e da Tua graça apenas, para que na esperança possamos viver para a Tua glória e para a Tua glória apenas. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.
O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, ele tem um paralelismo muito interessante. Eu gostaria de ler, pelo menos ele agora nesse começo, e você ficar na cabeça essas duas coisas em paralelo, porque trabalharemos isso, e a ideia talvez é provocar um pouco o nosso coração, para que essa esperança que muitas vezes cantamos, possa ter um fundamento bíblico, de resposta, de vida e de segurança no caminhar, porque a intenção dos dois textos é a mesma, de promover na igreja do Senhor firmeza de convicção na obra justificadora, redentora de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16 diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Paralelo com na graça a qual estamos firmes, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É este que nos dá a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o Jesus Cristo, que é o sacerdote que nos justifica. Portanto, versículo 16: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É isso que temos, esta graça a qual estamos firmes. Nós temos acesso a essa graça, relação com o Pai e, portanto, esperança nesta vida e além. Então a ideia é trazer esse paralelo e provocar o nosso coração para aprofundar o nosso conhecimento, fincar os nossos pés na rocha que é Cristo, para que possamos em liberdade caminhar neste mundo. E antes de começar a expor versículo a versículo e todos os termos teológicos disso, eu queria trazer memória para aqueles que já viram e para aqueles que não viram, apresentar um filme que me impactou muito e eu gosto muito. Eu vou usar como um paralelo para aqui, nessa história toda, na exposição toda. É um filme que se chama Tão Forte, Tão Perto. Um filme já um pouco antigo, não é um filme tão novo. Ele é ali lançado perto, não tão perto o suficiente, mas perto de um evento muito trágico que aconteceu nos Estados Unidos em 2001, que é o 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões bateram nas Torres Gêmeas e teve todo aquele desastre também no Pentágono, e os Estados Unidos viveu uma época de terror. Guerras foram geradas e a gente também acabou vivendo também várias discussões políticas e discussões sociais e discussões teológicas inclusive. Bom, esse filme se passa logo após os eventos do 11 de setembro e acompanha um pequeno garoto chamado Oscar Schell. E esse garoto chamado Oscar Schell é uma criança que, infelizmente, ele perdeu seu pai no 11 de setembro. E a relação que ele tinha com seu pai, e o Oscar se lembra a todo momento no filme, era uma relação muito amigável, amistosa. O pai dele o incentivava a ser um pesquisador, a conversar com as pessoas, a andar por aí, a ser alguém curioso, um descobridor de várias coisas, um grande como é que eu vou chamar isso? Entusiasta de coisas novas, de mistérios, e isso alimentava a amizade entre os dois. E uma proximidade muito grande, que quando Oscar descobre a morte do seu pai, naquele 11 de setembro, tudo que Oscar quer é se apegar a essa memória que ele tinha do seu pai. Inclusive no início do filme ele já começa com um diálogo disso, mostrando que ele quer se apegar a esses últimos lembretes que ele tem do seu pai. E aí, num determinado momento do filme, ele encontra um vaso no armário do seu pai, enquanto ele procurava algumas coisas lá, e dentro desse vaso havia uma pequena chave. E junto com essa pequena chave, havia um pequeno bilhete com uma palavra, que Oscar entendeu que era um nome: Black. Então Oscar, muito curioso, porque o pai dele fazia pegadinhas o tempo todo com ele, colocava pistas para ele achar um distrito perdido de Nova York e tudo mais. Oscar então pensa: o meu pai queria que eu procurasse o segredo dessa chave. Vou procurar o segredo dessa chave, porque procurando eu vou preservar essa memória que eu tenho do meu pai.
E Oscar então começa uma jornada que dura o filme inteiro, e esse é o plot principal do filme. A procura de Oscar para a encontrar a fechadura que a chave que ele tinha encontrado abriria. Oscar então começa a procurar em todas as pessoas da lista telefônica que ele sorrateiramente leva para casa de maneira ilegal, e procura cada um dos Black de Nova York. E durante um período de 3 anos, no filme é um pouquinho menos, no livro que deu origem ao filme é um pouquinho mais, ele bate à porta de todas as pessoas chamadas Black. Ele faz um mapa, cartões para fazer a sua pesquisa, encontra a ajuda de um senhor que morava próximo à casa dele e bola um plano de sair, aproveitar os dias para visitar cada um dos Black. Alguns recebem o bem, outros já não recebem tão bem assim, ou alguns são hospitaleiros, choram, compartilham da sua história, outros nem querem saber de Oscar, batem a porta na casa dele. E Oscar, com todas as pessoas ele fala a mesma coisa. Olá, meu nome é Oscar Shell, meu pai se chamava Thomas Shell e eu tenho essa chave que ele deixou para mim. Por acaso você sabe se essa chave se encaixa em alguma fechadura? E ele perguntava isso para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Oscar fazia isso porque havia um grande buraco em seu coração, uma falta em seu coração, uma necessidade de paz, de esperança. E essa busca de Oscar o alimentou. Inclusive o alimentou para tão ousadamente procurar isso, que inclusive se distancia de tudo e de todos. Depois eu continuo essa história. Mas quantas e quantas vezes nós, eu e você, também estamos igual a Oscar Shell, procurando alguma coisa, querendo esperança, querendo uma resolução, procurando uma fechadura a qual essa chave que supostamente encontramos possa abrir. São os nossos dias na faculdade, são os nossos dias procurando um trabalho, são os nossos dias preparando ou vivendo o nosso casamento, são os nossos dias criando os nossos filhos, são os nossos dias casando os nossos filhos, são os nossos dias criando filhos e preparando eles para criarem os seus próprios filhos. São todas as dinâmicas que envolvem as relações de trabalho. Seja quando saímos do nosso trabalho para empreender em alguma coisa, ou então vivemos na dúvida se continuaremos no nosso trabalho ou não, seja se encontraremos algum tipo de trabalho algum dia. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vivemos uma busca que provoca em nós essa ansiedade, esse desejo de sair contando e sair procurando em todos os Blacks de Nova York para procurar a resolução dos nossos problemas. Isso tem tudo a ver com a obra sacerdotal de Cristo Jesus, e você vai saber por quê no final. Veja, o livro de Hebreus e também Romanos trabalham grandes pontos da doutrina cristã. Hebreus vai trabalhar o grande sacerdote que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, vai exaltar a sua virtude, a sua dignidade, ele como o único genuíno sacrifício que foi oferecido, e através da morte de Jesus Cristo, tudo faz sentido, tudo nos dá, em Cristo Deus nos dá satisfação, paz, plenitude de vida. O livro de Romanos trabalha a doutrina do que é essa justificação e quais as implicações disso para a nossa vida, quais as implicações disso para as nossas relações. E o livro de Romanos, denso como ele trabalha termos muito importantes, e um deles é a justificação pela fé. E tal justificação pela fé, ela é conquistada para que nós desfrutemos dela por Jesus Cristo e por meio da sua obra sacerdotal. E tal obra sacerdotal é descrita nos versículos 14 a 16 de Hebreus. Veja, Cristo é o sacerdote incomparável e ele inspira confiança nos crentes para que eles se cheguem ao trono de Deus, para que eles encontrem auxílio, ajuda, com vistas à perseverança.
todo o ferramental da obra de Cristo em nós é em vistas à nossa maturidade, à nossa esperança, para que nós perseveremos no mundo caótico. Nós não podemos negligenciar a salvação revelada pelo Filho. Nós não podemos imitar aqueles que não creram. E nós não também podemos não atentar para as diversas exortações na Escritura Sagrada que nos conduzem a uma vida de convicção. Nesse trecho de Hebreus, Cristo adentrou os céus, Cristo se compadece de nós e Cristo nos aproxima de Deus. Veja, capítulo 4, versículo 14 de Hebreus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele está trazendo de novo esse ferramental, mais uma vez a Escritura Sagrada, seja em Hebreus capítulo 4, seja em Romanos capítulo 5, seja em Efésios capítulo 4, 5 e 6, seja no livro de Colossenses, seja nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. A Bíblia está recheada de exortações para que nós conservemos firmes a nossa confissão de fé. Porque tal confissão de fé não é alimentada pelas nossas próprias ideias, não é alimentada pela nossa própria capacidade de pensar, ela nos foi outorgada, dada, é recebida. Enquanto nós vivemos num mundo que quer produzir identidade, enquanto nós vivemos num mundo, seja mercadológico, seja social, seja identitário, seja qualquer outra coisa, um mundo que diz para você e para mim que você pode conquistar o seu espaço nesse mundo, se você for bom o suficiente, se você for igual o suficiente, se você pensar da maneira correta, se você trabalhar da maneira correta, se você trabalhar com o algoritmo da maneira correta. Enquanto um mundo conta para você e para mim que nós conquistamos a nossa identidade, Deus conta para nós uma história diferente, de que a nossa identidade não é conquistada, ela é recebida. E essa identidade recebida é por conta do sumo sacerdote que adentrou o céu. Isso é incrível para nós. A exata expressão do ser de Deus. O sacerdote eminente, este que Hebreus apresenta como o grande sumo sacerdote, maior que Moisés, maior que todos os sacerdotes, maior que Arão. Ele é de fato a supremacia de todas as coisas. Esse que adentrou os céus conquistou para nós, debaixo da sua graça, algo que antes era apenas prefigurado, algo que antes estava sido anunciado. Veja, meu irmão, minha irmã, a obra sacerdotal de Cristo que nos justifica, que nos redime, que nos traz nova vida, ela precisa ser muito bem fundamentada por nós. Ela já foi muito bem fundamentada na Escritura Sagrada. Se você observa Levítico, você observa várias e várias leis que contam como que aconteceria este processo. Havia um sacerdote que adentrava num espaço, oferecia algo, e esse sacerdote servia como um símbolo, um sinal de mediação entre o próprio Deus e os homens. Veja, Deus tabernaculou entre o povo. Deus instituiu com Moisés o tabernáculo. Este tabernáculo protegia o povo de Deus da presença santa de Deus. Se você parar para pensar, ler os 10 mandamentos, observar a lei como um judeu observava, você vai chegar numa simples conclusão: é impossível cumprir a lei. Você vai falhar com Deus. Você vai errar. A tua vida vai apresentar presença de pecado. E todo mundo sabe disso. Enquanto nós vivemos numa sociedade que procura se auto-justificar, se a gente para refletir no ser de Deus, na sua soberania, na sua glória e principalmente na sua santidade, observamos, e quanto mais observamos a santidade de Deus, sabemos que nós não somos santos.
e um Deus santo, puro, para nós, a sua presença é terrível. Então Deus faz um tabernáculo e protege o povo. Ele habita no meio do seu povo e ao mesmo tempo protege esse povo. E trabalha com esse ensino tão importante do mediador, que aproxima o povo da presença do Senhor. No Antigo Testamento isso é muito claro, e ele vem contando e tudo mais. E em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro mediador, que torna não mais necessária essa distância entre o Criador e a criatura, que torna o véu que separava rasgado. Que torna o teu coração e o meu coração o próprio santuário, o tabernáculo de Deus. Essa é a obra mediatória do nosso Senhor Jesus. E enquanto o sacerdote do Antigo Testamento atravessava ali o Santo dos Santos para realizar todas as ofertas, é Jesus que atravessa o céu para realizar a sua obra mediatória. E esse é o ápice da bondade, do poder e da glória de Deus. É quando o céu e a terra se encontram, é quando a eternidade ocupa essa temporalidade, o Deus que é soberano ocupando um espaço na sua criação. E essa informação para você e para mim não pode ser recebida de qualquer jeito, de maneira despretensiosa, ou de maneira rápida, ou como se fosse mais uma informação teológica num vídeo, numa pregação, ou num tique que você vai dar no que você precisa saber da fé reformada. Ela é crucial para a gente, ela é importantíssima para a gente. O sumo sacerdote que adentrou aos céus não é apenas o proeminente, o grande, o único, mas ele é o próprio Deus, que a palavra de Deus fala que é o Filho de Deus que adentrou os céus. E é por isso que nós somos exortados a mantermos firmes a nossa confissão. Não há, portanto, nenhuma razão para pôr em dúvida ou vacilar na fé do Evangelho, que o Filho de Deus já mostrou, ratificou e provou. Essa paz com Deus conquistada por meio da obra sacerdotal de Cristo Jesus, ela é uma bênção que nos coordena a essa justificação que se realiza nessas circunstâncias de condenação, de sujeição à ira de Deus. E a justificação então contempla essa aceitação diante de Deus como justos, porque por meio dessa obra sacerdotal de Cristo Jesus, você e eu, que não poderíamos cumprir a lei, somos declarados justos debaixo da justiça de Cristo. Porque quando Deus enxerga o teu e o meu coração, Ele enxerga a Cristo. E graças a Deus por isso. É por isso que Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a justificação pela fé é o resultado da obra sacerdotal de Cristo Jesus. Não é um argumento etéreo, não deve ser um assunto de doutrina ou de teologia sistemática apenas, mas é algo real, é algo vívido, é algo sólido. O texto de Hebreus ele continua e ele fala: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Veja, a definição da função do sacerdócio para nós é exemplificada nesse versículo. A gente aprofunda no que é a obra sacerdotal de Cristo Jesus. A gente sabe, Jesus é o mediador que nos aproximou de Deus, nós sabemos sobre isso, mas agora a gente encontra qual é a dimensão disso. Um Deus que se aproximou de nós, mas que não fez apenas isso. A preciosidade do ministério sacerdotal e de um dos pontos mais fundamentais da nossa fé, que diferencia a quilômetros de distância
o cristianismo de qualquer outra religião é justamente a encarnação de Cristo Jesus. Veja, você não vê isso em Buda, não vê isso em Zaratustra, não vê isso em Maomé, não vê isso em Thor, não vê isso em Balder, em Loki, em qualquer outro deus. Ainda que tais mitologias contem sobre prefigurações humanas e tal, nenhum deus de falsa religião se fez igual ao ser humano. Cristo não é apenas o mestre, nem o fundador, mas Cristo é o próprio conteúdo do cristianismo. A sua encarnação é algo tão grandioso. O fato dele se tornar semelhante a nós, caminhar como um de nós, passar pelas nossas dores, sofrer as nossas mazelas, se entregar em nosso lugar, é algo tão precioso a nós, porque nós não falamos de um movimento egoísta, de um movimento que se coloca em torno de um guru, que é distante, inalcançável, mas sim de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, que se assemelha ao próprio alvo da redenção. O alvo da redenção é você e eu. E Jesus se torna semelhante. Esse é o sacerdote perfeito e definitivo. Esse é o verdadeiro e melhor mediador. O Cristo encarnado se assemelha às nossas fraquezas e ele se torna frágil e humano como um de nós. Mas tem um detalhe: em todas as coisas tentado, contudo sem pecado. Jesus sentiu fome, sede, teve necessidades. Tal fraqueza, um semideus grego não se sujeita. Ele se tornou parte da criação, ele andou entre nós, ele viveu entre nós, ele se tornou como um de nós, ele trilhou o caminho que cada um de nós trilharia, para demonstrar então a plenitude e a eficácia da sua mediação. É claro que Deus não se tornou fraco em Cristo Jesus, embora em todas as coisas ele tenha sido tentado. É claro que Deus não se tornou faminto em Cristo, embora ele tenha passado fome. É claro que Deus não se tornou frágil em Cristo, embora o próprio Cristo sofreu e foi flagelado. Vários comentaristas falam sobre isso. Ao contrário, a encarnação ela vai escancarar para todo ser humano a obra da graça e da misericórdia de Deus, que enviou seu Filho e demonstrou então a maior obra de compaixão jamais vista. Ele é tanto o mediador quanto o sangue que é aspergido. Ele é tanto aquele que tem o seu sangue derramado quanto a própria obra propiciatória. É Cristo sem pecado que se torna o perfeito e melhor sacerdote. E é por isso que João Calvino ele fala assim: olha, a gente não tem nenhuma razão para temer a majestade de Cristo, porque Ele é o nosso irmão. Não há nenhuma razão para nós vivermos com medo, imaginando que Ele não percebe os nossos males, que Ele não é tocado por nenhum senso de humanidade para nos oferecer o seu auxílio. Veja, Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e fraquezas, e Ele é este que é o mais bem habilitado a nos socorrer. Cristo escancara com a sua obra sacerdotal as portas da providência divina, para que a gente conheça de fato quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele fará. É assim que o versículo 2 do capítulo, que é a temática de todo esse encontro, começa: pelo qual obtivemos acesso. O acesso dado a nós é escancarado por Deus, para a glória dEle, para que a nossa vida seja transformada
pela imagem do Filho em nós. Um comentarista chamado John Murray, ele fala: por essa razão, o objetivo desse versículo 2, Romanos 5, versículo 2, é ressaltar o fato de que através da mediação de Cristo Jesus, nós fomos restaurados à graça da justificação, uma graça representada como algo em que estamos firmados. E é por isso que o título desse sermão é Firme Convicção. E trata-se de uma condição que é permanente, inabalável, que se origina de uma ação realizada no passado. Meu irmão, você pode ter esperança, meu irmão, você pode caminhar com convicção no presente, porque Deus já te proveu a graça. Deus já fez. Muitas vezes a gente fica orando para Deus fazer coisas. Ai, Deus me salva, ai, Deus me ajuda. Deus já te ajudou. O maior auxílio, a maior graça, a maior vitória, o maior milagre, a maior de todas as maiores coisas está realizada na cruz. Na cruz de Cristo nós temos tudo o que nos é necessário para viver uma vida de esperança. E aí que o texto de Hebreus, voltando para Hebreus, termina no versículo 16, falando: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aproximemo-nos com confiança, é uma ação, é uma exortação do escritor aqui de Hebreus de se aproximem, coloquem-se em movimento. Essa é a conclusão lógica da mente, do coração, da vida, daquele que entende a salvação em Cristo Jesus, daquele que se entende justificado. Um verdadeiro justificado não fica apático e atônito. Antes ele se movimenta, convicto da esperança que tem. Essa é a exortação. Também tal exortação aparece em Efésios capítulo 4, por exemplo, em que o apóstolo Paulo compara um ímpio que é apático, distante da vida de Deus, insensível, ele chama isso de dureza de coração. E aí ele clama para que quem entende a obra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo vista-se da roupa do novo homem. E tal roupa do novo homem que nos distancia e transforma a nossa vida de alguém que rouba para alguém que trabalha e compartilha, de alguém que usa palavras para magoar e machucar, para alguém que usa palavras com graça. Essa é a transformação. Nós somos transformados de seres apáticos, sem sentimentos, insensíveis, duros, para vivermos em empatia, desfrutando da simpatia um dos outros. Transformados de seres odiosos que eram só capazes de odiar, em filhos de Deus, salvos pela graça, que são amados e habilitados para amar. Ao se aproximar de Deus, nós confiamos em Cristo Jesus. O sacerdote que se aproximava do Senhor ali para oferecer sacrifícios, estava ali desfrutando do perdão, da relação com Deus. Agora é o próprio sumo sacerdote que pega você e eu e nos aproxima de Deus. É esse sumo sacerdote em quem nós confiamos, que garante para nós a sua própria presença e um lugar próximo do trono da graça. Tal trono que antes era inalcançável para nós, tal presença que antes era extremamente assombrosa no sentido ruim para nós, agora em Cristo Jesus, você e eu, meu irmão, podemos desfrutar de uma relação com Deus, em que tal esperança que alimenta o nosso coração é no dia do Senhor, nesse dia que virá, nesse dia em que a nova cidade se apresentará, a nova Jerusalém gloriosa, receberá os eleitos de Deus. Quem estará recebendo esses eleitos? É o próprio Cristo, que vai ao encontro da sua noiva, que desfrutará da plenitude da sua presença. Essa é a nossa esperança.
E esse sumo sacerdote, fiel e misericordioso, ele convida você e eu, pecadores fracos, em tentação, a irmos ao trono da graça. Você vai passar por momentos que você vai duvidar. Você vai passar por momentos em que a tua confissão de fé vai ser provada. Você vai passar por momentos em que a sua convicção vai falhar, em que você vai manquejar. Você vai passar por momentos que você vai achar que o teu pecado está te afastando de Deus. Você vai passar por momentos em que você vai pensar: não, eu não posso orar, não, eu não posso fazer o devocional, não, eu não vou na igreja, eu estou com vergonha. Meu irmão e irmã, saiba que Cristo Jesus nos carrega pela mão e nos leva ao trono da graça para encontrarmos misericórdia e graça. Encontramos um Deus que olha para as nossas mazelas, nossos erros, nossas falhas e tem misericórdia de nós. Também temos um Deus que nos provê graça para o obedecermos e vivemos uma vida fiel a Ele. Então se aproxime do trono da graça com convicção. Todo mundo que confia na justificação pela fé, nessa obra sacerdotal de Cristo Jesus, todo mundo confia na defesa de Cristo Jesus. Não viva uma vida com medo. Nós temos uma ilusão de que vivemos pré-configurados para um julgamento terrível de Deus. Meu irmão, Deus vai julgar o mundo sim. Mas o teu e o meu julgamento, eles serão apresentados por Cristo Jesus. Isso não nos autoriza a sair aí de qualquer jeito. Na verdade, nos constrange. Nos constrange a obedecermos e nos prover misericórdia e graça, como o texto nos diz. Em Romanos há uma explicação muito importante para isso. O texto ele vai se apoiar exatamente nisso, nesse acesso dado ao Pai e que nos leva a experimentar dessa graça que firma os nossos passos. Veja, a graça que firma os nossos passos. Versículo 2: temos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A obra da graça não é só uma música legal que você vai cantar no domingo. A obra da graça não é só o conteúdo do sermão, ou o conteúdo da escola dominical, ou o conteúdo que está lá escrito na sua Bíblia. A obra da graça não é apenas um dos 5 solas. A obra da graça é aquilo que firma os nossos passos nessa vida. Está em dúvida? Tome conhecimento dessa graça que firma os seus passos. Quer restaurar o teu casamento? Apoie-se na obra da graça que firma os nossos passos. Se sente inadequado, rejeitado, afastado? Apoie-se na obra da graça que firma os nossos passos. Tal graça nos transforma de pecadores, inimigos e fracos em amigos de Deus, reconciliados por Ele. Tal obra da graça nos torna honrados enquanto estávamos inundados em desonra. Tal obra da graça nos convida para uma mesa, enquanto tudo o que conseguíamos eram migalhas. Como é que nós temos sido firmes em Cristo Jesus? Como é que você tem vivido essa firmeza? No meio da sua correria, no meio das tentações, das seduções, no meio de todas as coisas que se mostram para nós todos os dias, desses relacionamentos muitas vezes difíceis, seja com liderança, seja com liderados, seja em seu trabalho, seja na sua casa, nos assuntos que são controversos, que às vezes a gente não sabe responder, naquelas conversas indesejadas que às vezes você tem que ter, nesses passos meio tortos na caminhada. Será que nós vivemos mais momentos de uma confissão firmada,
graciosamente firmada em Jesus Cristo, ou vivemos mais momentos de uma confissão vacilante, parecendo Jack Sparrow andando? Será que é difícil entender, viver essa necessidade, a beleza, o modelo de Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, que adentrou os céus, que se tornou semelhante a nós, que se aproximou do trono da graça e que nos aproximou desse trono? Será que é difícil entender isso? Você lembra da história do Oscar Schell? Oscar Schell passou 3 anos procurando qual fechadura iria ser aberta por aquela chave. E depois de 3 anos ele não encontrou a solução. 3 anos mentindo para sua mãe. E lembre-se, a sua mãe também tinha perdido alguém. Sua mãe tinha perdido o marido. 3 anos em que o relacionamento de Oscar Schell com Linda Schell, que era sua mãe, foi arrasado, distanciado, por conta das várias mentiras que Oscar teve que contar para sustentar a sua busca, para sustentar essa procura, para tentar aproveitar um pouco do relacionamento que ele tinha com o pai. Ao ponto de, inclusive, em uma das brigas no meio do filme, ele gritar com a sua mãe dizendo o seguinte: eu preferia que tivesse sido você lá naquele prédio. Oscar Schell não encontra a chave. Oscar Schell desespera-se. Mas em uma certa noite ele recebe um telefonema. E era a primeira Black que ele tinha visitado. Tal mulher, quando Oscar tinha visitado pela primeira vez, estava no meio de uma separação, no meio de um processo de divórcio. E aí ela se lembra, depois de muito tempo, que a chave que Oscar Schell procurava, na verdade, pertencia ao seu marido. E ela avisa Oscar Schell: Oscar, talvez o meu ex-marido saiba o que essa chave pode fazer. E Oscar Schell então vai correndo até o endereço que essa mulher lhe dá. Ele sobe num grande prédio de escritórios e já é tarde da noite, e está lá um homem chamado Black sentado em seu escritório com aquele copo de uísque e ali desfrutando de uma ansiedade de trabalho ou de um pseudo sofrimento por trabalhar demais. Ele está lá falando das mazelas da sua vida. Então Oscar, ele faz a mesma pergunta: eu sou Oscar Schell, filho de Thomas Schell, aqui está uma chave, por acaso você sabe qual fechadura que essa chave abre? Então esse homem, ele fica muito feliz, porque ele fala assim: eu estive procurando essa chave por muito tempo. Eu tinha um péssimo relacionamento com o meu pai, só que o meu pai há 3 anos atrás faleceu. E ele queria me dar alguma coisa e eu não tive coragem de conversar com ele. E antes de ele falecer, ele me deu um vaso. E neste vaso ele deixou algo dentro. Mas eu não tive coragem de ir até lá e pegar o que estava dentro do vaso. E na verdade eu não tive mais coragem de me relacionar com nada que era do meu pai e resolvi vender todas as coisas. E foi aí que o seu pai comprou o vaso. Aquele homem fala para Oscar: se você quiser eu divido o que tiver no cofre que só abre, o que tiver com você e tal. E Oscar então percebe uma terrível notícia, uma terrível verdade. Aquela chave que ele estava procurando, a resolução das coisas, por 3 anos não dizia a respeito do seu pai. Não lhe dizia nada a respeito. Era uma procura vã. Oscar então fica desesperado e muito chateado com aquela situação, porque 3 anos da sua vida, mentiras que ele tinha contado, situações desesperadoras que ele tinha passado, tudo em vão. Ele sai correndo, vai para o seu quarto e tem um surto ali em que ele destrói todas as coisas que ele tinha. Rasga todos os cartões, destrói o grande mapa de Nova York que ele tinha feito. Ele começa a bater na cama, jogar as coisas pelos ares. E então a sua mãe entra no quarto. E a sua mãe, adentrando no quarto, o abraça.
e fala assim: está tudo bem, eu entendo. E ele dizendo à sua mãe, respondendo: não, você não entende, você não sabe. E ela repetindo: eu entendo, eu sei. E ele: não, é impossível você saber, você não sabe, eu menti. E ele carregando toda essa dor, toda essa mentira, toda essa angústia de uma busca que tinha sido em vão, não tinha dado em nada. E a mãe continua repetindo. E em um momento ela abraça o seu filho forte e fala: eu sei, você acha que eu iria perder você de vista? Então a mãe vai até o quarto dela e retira um mapa do seu quarto exatamente igual que o Oscar usava. E ela diz para Oscar assim: você acha que eu iria perder os olhos de você? Porque enquanto você buscava se distanciar de mim, eu procurei e pensei comigo mesmo: eu preciso pensar igual ao meu filho. Como que eu vou fazer para me encontrar com ele, para fazer e entender aquilo que ele faz? Então eu procurei e encontrei o seu mapa. E antes de você ir em cada uma das casas, e antes de você viajar, eu olhava para onde você iria e ia um dia antes. Eu visitei cada um dos blacks que você visitou e contei para cada um deles a sua história. E disse para cada um deles recebê-lo. Alguns não foram hospitaleiros. Alguns foram tristes demais, outros felizes demais. Alguns foram hostis, outros foram alegres. Mas eu não perderia você de vista. Ela, antes que o seu filho fosse, estava preparando o caminho para o seu filho ir. Ora, nós temos um Deus que foi adiante de nós. Nós temos um Pai que preparou o caminho para trilharmos. Nós temos um Filho que literalmente ocupou o nosso lugar, sofreu antes para que os nossos sofrimentos tivessem um fim. Nós temos o Espírito Santo, que não só nos acompanha, mas traduz ao Pai as nossas inquietações, nos cela com a sua verdadeira paz, e é chamado inclusive de Consolador, companheiro, amigo. É o sumo sacerdote que adentrou os céus, que se assemelha às nossas fraquezas, que sofre as nossas tentações, que nos aproxima do trono da graça, nos dando qualidades necessárias para a gente desfrutar de todos os benefícios da vida na providência divina e encontrarmos graça e misericórdia. E é assim, meu irmão, minha irmã, que nós mantemos firmes a nossa confissão, olhando para Cristo, o sacerdote incomparável, que inspira confiança nos crentes, para que se acheguem ao trono de Deus, para obterem ajuda com vistas à perseverança da sua fé. Nós temos paz com Deus, e a fé que Cristo nos dá coloca o nosso coração no rumo dessa gloriosa esperança, que também nos mostra um glorioso propósito e nos faz experimentar da grandeza da graça do nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor Deus, ainda temos tanto a entender, tanto a experimentar com o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas mazelas, mas Pai, lhe pedimos graça neste tempo, porque sabemos que o Senhor nos dá essa graça em Cristo Jesus. Não estamos pedindo algo que está além da tua Escritura. Sabemos que o Senhor nos proveu essa graça. Sabemos que debaixo da obra de Cristo Jesus, que tem feito em nós, que nos tirou de quem éramos e que já está nos transformando em algo diferente do que éramos, mas nos tornando parecidos com o Senhor. Já não somos quem éramos, Pai. Isso é obra da Tua graça em nós. Que o Senhor
continue a falar ao nosso coração. Pai, ergue esses joelhos quebrados. Pai, sustenta esses joelhos vacilantes. Pai, que muitas vezes esse manquejar vacilante, Pai, possa encontrar, Senhor, firmeza e convicção. Sabemos das mazelas e também sabemos dos sofrimentos, sabemos dos questionamentos e das contradições desse mundo. Proteja a tua igreja, Pai. Que no meio de ventos de doutrina, das ideologias do secularismo, que no meio de falsas convicções, de falsas verdades e da erosão, Pai, que a tua palavra tem sofrido diante de todas as coisas que acontecem hoje, o Senhor possa nos dar firme convicção, que nos faz perseverar num mundo maligno, que nos faz andar em fé no meio do caos, olhando para a tua esperança que ocupa os nossos dias, olhando para a obra da tua graça, a tua eternidade que tocou a nossa temporalidade. É assim que oramos, Pai. É assim que oramos, nosso Pai, porque sabemos que o Senhor nos é o melhor dessa vida. Em nome do teu Filho, sumo sacerdote, que adentrou os céus, se tornou semelhante a nós, mas sem pecado, que nos aproximou do trono da graça, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, que oramos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã.